meio ambiente. O que é cidadania? Tem coisa que a gente imagina o que seja, mas quando pede para a gente explicar, a gente se complica, né? Aí, cidadania. O que é cidadania, hein? Letra A diz, é o direito à proteção. Vocês acham que o cidadão, no exercício dos seus direitos de cidadania, ele tem direito à proteção? Sim, com certeza. O Estado, quando eu falo Estado, é no sentido da gestão pública, o município, o Estado mesmo, comunidade da federação, o Brasil, ele tem que te proporcionar isso aqui, ó, proteção, por meio das políticas de segurança pública, incluindo segurança no trânsito, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, sim. De ser reconhecido e tratado com dignidade, o que vocês acham? O cidadão, ele tem o direito de ser reconhecido e tratado com dignidade? Claro. Sem preconceitos? Claro, você não pode sofrer ali preconceito, discriminação de qualquer tipo ou espécie que exista. Não pode, né? Sem preconceitos, ok? Com justiça? Sim. Poxa, essa letra A, eu achei aqui 4 afirmações separadas por vírgulas aqui, todas as 4, ó, batendo bonitinho, né? Direito à proteção, ser reconhecido e tratado com dignidade, sem preconceitos, com justiça. Muito provavelmente vai ser essa a resposta. Vamos analisar as demais? Cidadania são as leis de quem mora na cidade. Nada a ver, né? Cidadania não é lei. Cidadania é um exercício que você, como cidadão, pleiteia, goza dele, que inclui essas coisas que a gente leu aqui na alternativa A. Então, não está certa essa letra B, não. Seria, então, o direito de falar o que quiser? Veja bem. Não, não é. A gente não pode falar o que quiser, porque a depender do que você falar e a depender de onde isso for divulgado, publicado, isso pode ter uma repercussão muito negativa, né? Seria, então, aquele cidadão que prestou o serviço militar? Olha, o prestar o serviço militar é um ato de cidadania obrigatório para os homens maiores de 18 anos, ou pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos. Mas isso não contempla o conceito total de cidadania, é apenas um ato que você, homem maior de 18 anos, cidadão brasileiro, deve praticar. Tá? Mas não é a resposta. A letra A é muito mais completa. Eu imagino que qualquer um de vocês, entre a D e a A, escolheria a letra A. E aqui ainda dá para aplicar um macete, tá? É um dos tantos macetes que a gente ensina no nosso treinamento, que é a técnica do elefantinho. O que é um elefantinho? É um bicho grande no meio de outros bichos pequenos ou médios. Observa qual das alternativas aqui é destacadamente muito maior do que as demais. Nós temos não tem, ó. A letra B foi só meia linha aqui, a letra C também meia linha, a letra D um pouquinho mais de meia linha, mas a letra A deu uma linha completa e meia. Olha o elefantinho aí. Quando aparece isso numa alternativa, se você tiver que chutar, opte pelo elefantinho, que a sua chance de acertar é muito grande, hein? Anota mais esse macete. Meio ambiente é o tema dessa questão. O que fazer ao se deparar com sinistro e acidente, né? A forma chique que o Código de Trânsito agora arranjou de chamar os acidentes de trânsito. O que fazer ao se deparar com sinistro envolvendo veículo transportando substância radioativa? E aí o negócio é complicado, hein? O símbolo do radioativo é que ele tem um ventiladorzinho assim, de 3 abas, né? Não sei desenhar muito bem não, mas é mais ou menos isso aqui, ó. É o radioativo. Sinalizar o local, isso é bom. Isolar a área para afastar curiosos também é bom. Essa letra A aqui está tudo certo. Ligar para as autoridades, seja PRF, pelo número 191, PRF é a Polícia Rodoviária Federal. Tá? Se você estiver na rodovia estadual, obviamente você não vai ligar para a Polícia Federal, você vai ligar para a Polícia Militar, né, que é 190. E também para o socorro especializado, no caso o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ok, aqui está tudo certo também. Avisar ao transportador e ao embarcador do produto. Normalmente você vai ter identificado no veículo os números de emergência, no veículo, você consegue ver de longe, tá? Também. Todas as alternativas são corretas? Sim, essa é a resposta. E lembrando daquele macete que a gente sempre ensina, que quando tem uma alternativa, seja A, B, A, C ou A, D, escrito todas, esse todas aqui, ó, é 80% de chance de ser a resposta, tá? Dessa ser a alternativa que você deve responder. Então marque aí letra D. Se você não soubesse nada disso aqui, usaria o macete e teria 80% de chance de acertar. Mais um de primeiros socorros. Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito? Sinistro é a forma chique de chamar os acidentes agora, né? Já acostumaram com isso.
Prioridade, gente, é aquilo que a gente tem que observar primeiro, ou fazer primeiro. Prioridade, vem de primeiro. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso é prioridade? Eu penso que sim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Se não a primeira, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos ver, vamos botar essa aqui como certa. Constatar e imobilizar possíveis fraturas. Olha, entre verificar se a vítima tem uma fratura, um osso quebrado, e imobilizar aquele osso quebrado, e sinalizar o local e chamar o resgate, qual das duas você acha que tem que fazer primeiro? É a de cima, não é? A letra A. E aqui está falando de prioridade é o que vem primeiro, então eu já eliminei. Entre A e B eu fiquei com a A. Vamos ver a C. Verificar o estado de choque e controlá-lo, caso haja. Estado de choque é uma das situações que a gente precisa agir em caso de primeiros socorros. Não vou entrar no detalhe aqui, porque não é o cerne da questão. Mas entre verificar o estado de choque e controlá-lo e sinalizar o local e chamar o resgate, qual que vocês fazem primeiro? Letra A de novo, né? Então, letra C está eliminada. Transportar a vítima para o hospital mais próximo. Isso nem é procedimento adequado, né? A gente não deve trazer, remover vítima do local do acidente. Então, isso aqui está fora também. Sobrou para a gente, letra A, sinalizar o local e chamar o resgate é sempre as primeiras ações a serem realizadas em caso de prestação de socorro sinistro de trânsito. Anota isso aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre meio ambiente. É equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. Vamos ver que equipamento é esse? Que dispositivo é esse que reduz a emissão de gases poluentes? O catalisador é um equipamento, um dispositivo do veículo que reduz a emissão de gases? Sim ou não? Sim, isso é verdade. O catalisador fica lá no escapamento e ele faz a conversão, não é filtro não, tá? Não é filtragem, é conversão de gases perigosos, que vocês vão encontrar isso na prova como gases nocivos, em gases não perigosos ou gases não nocivos. Ele converte gases nocivos em gases não nocivos. Então o catalisador é ótimo para isso aqui, tá ok. O cano de descarga, olha, no cano de descarga a gente tem o catalisador, a gente tem o silenciador, que também é um abafador de ruído e evita ali a poluição sonora. Mas o cano de descarga especificamente não é um equipamento que reduz a emissão de poluentes. Ele é só o local por onde os gases resultantes da queima do combustível vão ser expelidos, jogados para fora. Então, letra B, não. Nebulizador. Acho que você sabe o que é nebulizador, né? Tem até um aparelhinho desse em casa, certamente. Você coloca ali aquela máscarazinha na boca, sobre a boca e o nariz, né? E que ele vai soltando um arzinho com água, um ar umidificado. Normalmente a gente usa muito nebulizador em período de inverno, onde o ar é mais seco, então aquilo vai ressecando as mucosas, o que deixa a gente mais vulnerável a pegar ali doenças respiratórias, uma gripe, né? Então o nebulizador em crianças então é ótimo. Vocês sabem muito bem o que é. Não tem nada a ver com o equipamento do veículo para reduzir a emissão de poluentes, né, gente? Então tá fora. E o ar-condicionado? Não, o ar-condicionado é um dispositivo que está ali para refrescar dentro do seu carro ali, para você ficar mais à vontade, mais confortável. Mas ele não reduz em nada a emissão de poluentes também não. Letra D, está fora. Ficamos então com o catalisador. Questão de mecânica. No sistema de arrefecimento é o sistema que cuida da temperatura de funcionamento do motor. É ele que controla, mantém o motor na temperatura adequada. A finalidade da válvula termostática, veja bem, válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento. Vamos pensar aqui para quando vocês virem esse termo ou termos parecidos em outros tipos de questões diferentes desses, vocês saberem responder porque entenderam, não porque memorizaram ou não porque decoraram a resposta. Válvula é um local, é um dispositivo que abre e fecha
permitindo ou não a passagem de algum fluido, seja ele líquido ou gasoso, às vezes até pastoso. Não estou falando dessa válvula, é qualquer válvula. Quando fala válvula, esquece a questão. Estou dando para você um conceito de válvula. O que é válvula? É um dispositivo que abre e fecha, controlando ali a passagem de um tipo de fluido. Fluido pode ser água, líquido, pode ser gás, pode ser pastoso. Imagina o seu botijão de gás dentro da sua casa. Ele tem uma válvula ali. Quando você fecha aquela torneirinha, você fechou a válvula, o gás não passa. Ok? Aqui é uma válvula termostática. Esse termo vem de quê? Vem de térmico. Térmico é temperatura. Então, ela é uma válvula que tem a função de abrir e fechar, permitindo ou não a passagem de algum fluido, mas que ela é acionada de forma termostática. É a temperatura desse fluido é que vai determinar se ela vai deixar esse fluido passar ou não. Bom, agora que você entendeu esse conceito básico, você vai entender o seguinte: o motor do carro está lá funcionando e ele vai esquentando, chega num ponto que ele não pode esquentar mais. Aí o sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor precisa entrar em ação. Como é que ele sabe que está na hora dele entrar em ação? Por causa dessa bacana aqui, ó, essa válvula termostática. O termo, não é, de temperatura, percebe que a água que está vindo do motor para circular ali está numa temperatura muito alta, por isso que é o termostática. Está numa temperatura muito alta. Então essa válvula abre e permite que a água circule. O fluido, no caso aqui, é a água que está circulando entre o motor e o radiador, no caso, que é um dispositivo, o principal componente do sistema de arrefecimento. Então vamos lá. No sistema de arrefecimento, a finalidade da válvula termostática é diminuir o fluxo da água. Não é diminuir o fluxo da água. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. Em alguns casos, ela até vai impedir. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Enquanto ela estiver fechada, essa válvula estiver fechada, ela impede a passagem da água, né? Ah, mas tem um problema aqui, ó, a passagem da água do radiador para o carburador. Não. O correto aqui seria radiador. Carburador é do sistema de alimentação, cuida de combustível, não tem nada a ver com água que controla a temperatura do motor. Uma pegadinha do Detran, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, bem assim, parecido, né? Carburador e radiador. Até eu li rápido, quase que eu caí, tá vendo? Tem que ficar esperto. Então, carburador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Carburador é sistema de alimentação, combustível. Aqui é radiador. Então, tá fora. Indicar a temperatura quando o fluxo da água diminuir. Não vai indicar a temperatura. O que vai indicar a temperatura é o que está lá no painel do seu veículo, né? E não é nem a água diminuir, é quando a água aquecer ou esfriar, né? Então aqui está fora. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Ah, aqui, ó, olha o nome da peça que eu falei com você, ó, radiador. Aqui, ó, radiador, viu? Isso aí, o motor estava quentão, a válvula termostática percebeu que a água estava vindo muito quente do motor e permitiu que essa água saísse do motor e fosse para o radiador, para quando a temperatura ideal for atingida. Aí ele faz ali a troca de água com o radiador, né? O motor esquenta, manda água quente para o radiador abaixa a temperatura daquela água e devolve para o motor. E fica ele trabalhando para manter controlada essa temperatura do motor. Letra D é a resposta. Mais um de infrações e penalidades. O uso indevido do pisca-alerta. Sabe o que é pisca-alerta, né? Quando fica as 4 luzes ali da seta piscando simultaneamente. Caso de acidente, o veículo quebrou, a galera usa bem isso, né? E também da luz baixa e alta. Luz baixa e alta de forma intermitente é quando o cara fica piscando o farol, né? Quando ele puxa a alavanquinha, ela fica alta. Quando ele solta, ela fica baixa. Ele fica assim, ó, piscando. Quando você usa esse sinal de luz baixa e alta de forma intermitente para avisar de um perigo na via, problema nenhum, tá ok, tá certinho. Mas o problema é que tem muita gente fazendo isso para avisar de fiscalização, polícia. Aí é uso indevido, tá? Aí entra aqui, ó, uso indevido. E aí, meu amigo, tanto o pisca-alerta quanto esse piscar ali, o farol ali, né, luz alta e baixa, de forma indevida, é infração de trânsito, tá?
E aí, como é que eu vou saber se é leve, média, grave ou gravíssima? Entra naquele macete que eu ensinei. Você vai analisar o risco, se ele é alto ou baixo, e vai analisar a questão da segurança e da vida. Ligou o pisca-alerta de forma indevida, ou então avisou lá que tem polícia. Qual o risco disso? Ah, professor, se tiver um risco vai ser baixo, né? Porque às vezes é um bandido que está lá, eu estou sinalizando para ele e avisando que tem polícia. É um risco baixo, não chega a ser um risco alto, porque não é garantido que vai ser um bandido. A maioria das vezes eu vou sinalizar e a gente de bem, cidadão. É uma infração porque eu não posso fazer essa piscada de farol aí, né? Outro caso, pisca-alerta. Às vezes o cara estacionou em um local que ele sabe que não pode, está errado, mas liga o pisca-alerta achando que vai justificar. Não justifica, tá? Não justifica. Se estacionar em local proibido e ligar o pisca-alerta, você vai tomar 2 multas. Uma porque estacionou em local proibido e outra porque está usando o pisca-alerta de forma indevida. Beleza? Qual o risco disso? Não tem risco. Então, meu amigo, se o risco é baixo e não agride a segurança ou a vida, porque nenhum dos dois aqui está agredindo a segurança ou a vida, não é infração grave nem gravíssima, tá? Se for risco alto ou agredir a segurança ou a vida, aí sim, opa, isso é grave ou é gravíssimo, mas não é. Então a gente vai ficar entre leve e média. Aí é chutar, né? Vai chutar, mas vai chutar entre duas, tem 50% de chance de acertar. Nesse caso aqui é média, tá? Anota aí. Normas de circulação. Os ciclomotores. O que são ciclomotores, hein, gente? Não é uma bicicleta, está logo acima da bicicleta, mas também não é uma motocicleta. É um ciclomotor. É as famosas cinquentinhas. Vou escrever aqui, ó. Cinquentinhas. Por que cinquentinha? Porque a velocidade máxima delas é 50 km por hora. Elas não podem desenvolver mais do que isso. Cinquentinha. Quando essa cinquentinha tem um motor de combustão, que é um motor que queima gasolina ou álcool, a potência desse motor vai ser 50 cilindradas, que também vira o cinquentinha, tá vendo? Mas se for um veículo elétrico, aí não é em cilindrada que é medida, é em quilowatts, né? Aí vai ser 4 quilowatts. Aí no caso de veículo elétrico, tá bom? Então as cinquentinhas são esses veículos que a velocidade não passa de 50. Se for motor de combustão, que é o que queima combustível, 50 cilindradas. 4 kW se for veículo elétrico. Show? Então vamos lá, essas cinquentinhas devem ser conduzidas pela direita da pista, sim, porque são veículos que desenvolvem menor velocidade, tem que andar lá na faixa da direita junto com os veículos que andam mais devagar, não é? Preferencialmente aonde, hein? No acostamento, no trânsito, no centro ou no bordo da faixa mais à direita. Então, como está falando da faixa mais à direita, eu já sei que não é do acostamento, porque acostamento é uma coisa, faixa é outra. Então, preferencialmente no trânsito da faixa mais à direita, no centro da faixa mais à direita ou no bordo da faixa mais à direita. E aí? Vamos continuar? Ou no bordo direito da pista, olha, está falando bordo direito. Se aqui está falando bordo, é óbvio que aqui não vai encaixar bordo, porque já está falando bordo aqui. Como é que vai colocar bordo aqui de novo? Então, já eliminei aqui. Letra D está fora, letra A está fora. Da faixa mais à direita ou no bordo, sempre que não houver o quê? Bordo. De novo, bordo. Eliminei. Sobrou a letra C. Centro, que é a palavra que vai encaixar aqui, ó. Centro. E acostamento é a palavra que vai encaixar aqui. Pronto, respondida a questão. Vamos ler agora. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, devem ser conduzidas pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Leia essa frase aqui umas 10 vezes, com calma, com atenção, porque isso aqui foi copiadinho do Código de Trânsito Brasileiro. Foram lá, copiaram o texto do código,
tiraram 2 palavras daqui, colocaram nas alternativas para você encontrar quais palavras que foram tiradas daqui, quais que encaixam aqui agora. Nós achamos aqui, é a letra C. Norma de circulação. É velocidade máxima permitida quando não houver placas de regulamentação. Bora ver? 110 nas rodovias de pista simples para veículos leves. Quando for pista simples, o que é pista simples? É uma pista só. A velocidade máxima é 100 km por hora para veículos leves, automóveis, motocicletas, né? E aqui está falando 110. 110 e se fosse pista dupla. Aqui é pista simples, tá? Então aqui está errado. 80 km por hora nas estradas. Não é, é 60. Estrada é 60. Estrada é aquela via de roça sem asfalto, sem pavimentação, tem poeira mesmo, né? Não é. 40 km por hora nas vias coletoras. Aí tá certo. Isso aqui tá certo. Vamos colocar aqui um vizinho de certo. 20 nas vias locais? Não, é 30. Via local é 30. Professor, como é que eu sei disso? Bom, vou tentar passar um macete para você aqui para te ajudar. Ó. Tem alguém chupando laranja. Guarda essa frase. Tem alguém chupando laranja. Quando estiver falando de vias, você coloca tem alguém chupando laranja. Escreva essa frase só com a primeira letra de cada palavra. Tem alguém chupando laranja. Cada letra dessa equivale a um tipo de via, tá? A um tipo de via. Coletora está aqui, ó. Local está aqui, ó. Professor, e a estrada e a rodovia? A estrada e a rodovia não cabem dentro desse macete, só as vias urbanas, tá? Então tem que decorar mesmo. E aí você vai fazer o seguinte. Na frente do T aqui, você vai colocar 80 e vai descendo. 20 em 20, ó, 60, 40, 30. Professor, mas a última só desceu 10. É isso mesmo. No último aqui, o legislador, né, quem escreveu o Código de Trânsito, para quebrar o nosso macete, podia ter descido tudo de 20 em 20 até na última, né? Na última ele desceu só 10. E aí beleza, ó. Você não precisa nem saber o nome dessa via aqui. Essa via aqui, que começa com T, é de trânsito rápido. Mas não precisa saber. É só você encontrar aqui a relativa, que tem via coletora, via local, trânsito rápido e arterial. Essas são as vias urbanas. E as rurais? As rurais são rodovias e estradas. Professor, mas não tem um macetinho aí para as rurais? Por enquanto, não. Tá? Mas aqui já ajuda você, ó. Aqui já ajuda. Se você soubesse só das urbanas aqui, você já conseguiria responder. Porque 40 por hora é a via que começa com C, é a coletora. Então bateu certinho lá, ó. Letra C. Aí você não precisava nem saber qual que era a velocidade da rodovia de pista simples, da estrada, porque só aqui no macete você já descobriu que 40 por hora é a via coletora, que começa com a letra C aqui de coletora. Tem alguém chupando laranja? Trânsito rápido, arterial, coletora local, e as velocidades são 80, 60, 40, 30. Anota esse macete, treine aí, porque ele ajuda bastante. Questões sobre processo de habilitação. Constitui documento de porte obrigatório. O Detran, em vez de usar uma linguagem mais simples, né? Você pode substituir esse constitui por é. Só isso. Lê agora, ó. É documento de porte obrigatório. Bem mais fácil, né? Porte obrigatório é aquele que eu tenho que carregar comigo para mostrar na hora da fiscalização. Bora lá, comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Não precisa carregar comprovante de pagamento de IPVA. Tem motoristas mais antigos aí, até os mais jovens também, que acabam copiando a moda, né? Que ficam carregando comprovante de IPVA para mostrar para o policial na hora da fiscalização. Não adianta. Se o seu veículo não estiver licenciado lá no sistema do Detran, não adianta mostrar para ele que já pagou IPVA, porque você vai ser multado e o seu veículo vai ser guinchado. Não precisa carregar comprovante de IPVA. Combinado? Está fora. Certificado de registro do veículo. Certificado de registro é o documento de transferência. O Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção a esse documento de forma separada, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Mas a gente sabe que, na prática, hoje,
A documentação do veículo ela é toda compreendida num só, que chama-se CRLV-E, eletrônico, né? Que pode ser impresso, folha de papel, ofício também na sua casa, não tem problema. E esse CRV, hoje ele é chamado de ATPV, autorização para transferência de propriedade de veículo. Porque esse CRV era aquele documento que no verso dele tinha os campos para a gente colocar o valor que a gente está vendendo o veículo, quem está comprando, a data, tudo direitinho. Era o documento de transferência. Isso aqui nunca foi um documento de porte obrigatório, nunca. Nem quando ele existia, né? Aquele verdinho, ainda existe, você vai ver alguns deles aí ainda. Não deixou de existir, não. O Detran não emite mais desse tipo de documento aqui, mas ele ainda existe. Você vai encontrar pessoas que têm dele, do antigão. Era o CRV, que é o certificado de registro, é como se fosse a certidão de nascimento. Você anda com a sua certidão de nascimento? Não anda, né? Que é o registro? Não anda. E hoje é chamado de ATPV, autorização para transferência de propriedade de veículo. Nunca foi de porte obrigatório. ACC, que é um tipo de habilitação, é para conduzir cinquentinha. A PPD, que é a permissão para dirigir, habilitação provisória. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, todos eles são de porte obrigatório. Professor, você acabou de falar que o registro não é obrigatório. Veja bem, aqui certificado de registro e licenciamento. Se tem o L, esse L significa licenciamento. É a licença para o seu veículo circular. Você tem que carregar para mostrar para o policial. Professor, mas hoje em dia já não tem ele no celular? Tem, beleza. Você pode levar ele tanto impresso, papel ofício, que você imprime na impressora da sua casa, como na tela do seu celular, no aplicativo, na CDT, Carteira Digital de Trânsito. Mas tem que mostrar, tem que portar. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que agora não multa mais se não estiver portando, que a lei mudou, que agora multa sim. Existe uma exceção lá no Código de Trânsito Brasileiro que diz que, se na hora da fiscalização você não estiver portando nem no celular, nem impresso, mas o policial, quem estiver fiscalizando, tiver como verificar no sistema do Detran que o seu veículo está ok e que a sua habilitação está ok, aí não vai te multar, não. Mas e se ele não tiver como consultar na hora? Vai que deu uma pane geral na internet, caiu tudo, no lugar que ele estava não tinha como consultar. E aí? Ele vai te autuar por falta de porte de documento obrigatório. Então, existe uma exceção para quando ele puder observar no sistema, mas não deixou de ser obrigatório portar não, tá? Porque se de tudo não tiver como ele consultar, você tem que mostrar para ele lá, ok? É raro um caso de o policial não conseguir consultar, mas pode acontecer. Todos esses aqui são documentos de porte obrigatório, tá? Comprovante de pagamento de seguro obrigatório. Seguro obrigatório hoje é o SPVAT, que é o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A gente precisa do SPVAT, mas não é obrigado a carregar comprovante. Esquece esse negócio de comprovante. Policial, quem está fiscalizando, não vai te pedir comprovante de nada. Ele vai pedir só a sua habilitação, seja ela CC, PPD ou CNH, e o licenciamento do veículo. Só isso. Aqui está fora. Resposta a letra C. Questãozinha aqui sobre processo de habilitação, que diz o seguinte: qual é o valor máximo indenizado pelo SPVAT em caso de morte por sinistro de trânsito? Esse SPVAT era chamado de DPVAT. Então é possível que você ainda encontre na sua prova algumas vezes dizendo DPVAT. Se cair DPVAT, entenda como sendo SPVAT, que é a forma atualizada, tá? Isso aqui não existe mais. O nome certo agora é SPVAT, que significa seguro obrigatório para proteção, seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, tá? Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Curioso dizer aqui, né, o Código de Trânsito mencionar acidente de trânsito, porque esse termo acidente foi alterado no mesmo Código de Trânsito, numa lei anterior, para o termo sinistro. Então, o Código de Trânsito hoje não faz menção a acidente, ele faz menção a sinistro. Contudo,
Na hora de colocarem que a sigla do seguro obrigatório, colocaram para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Enfim, deixe isso para lá. É só para ficar explicado aqui para você, tá? A questão aqui quer saber outra coisa. Qual é o valor máximo da indenização no caso do DPVAT em caso de morte, tá? Morte por sinistro de trânsito. São dois valores de indenização. R$ 2.700, que é isso que está aqui, ó, no caso de lesão corporal. E R$ 13.500 no caso de morte ou invalidez permanente. A pessoa que perdeu-lhe um braço, uma perna, ficou cega no acidente, ela ficou inválida permanente. Ok? Então, morte, R$ 13.500. Lesão, de um modo geral, R$ 2.700. Esses outros dois valores que foram colocados só para encher linguiça e confundir sua cabeça. Guarde esses dois aqui, tá? Como aqui está perguntando morte, então a resposta é letra C.